Começou, glória a Deus. Quem esteve aqui no Summer aqui? Levanta a mão aí. Meu Deus, que final de semana. Você não esteve, você perdeu. Glória a Deus, gente. Vamos lá, vamos começar. Você está pronto aí? Muito importante agora a gente dar uma acalmada, né? Deus já ministrou, Deus já falou o nosso coração, mas agora também Ele vai ministrar de uma forma muito especial. E eu preciso aqui, claro que o objetivo do pregador é ser fiel à mensagem, mas ser fiel a tudo aquilo que Deus entrega para a gente falar, entrega para a gente dizer, é um grande desafio. É porque a mensagem, ela primeiro, ela corta no pregador de uma forma, meu irmão, você não faz ideia. Mas glória a Deus, vamos juntos, gente, estão comigo? Vamos lá? Nós estamos na série No Limite. Quem lembra, duvido se lembra, primeira mensagem, a primeira parte dessa série, lembra? No limite da tentação, foi isso? A gente tratou lá sobre a continuidade, como funciona o pecado, a gente tratou sobre a tríplice, quase que não sai, espírito da gagueira, vai embora, ali o ver, desejar, né, e tomar, a gente falou muito sobre isso. Dali se origina todo o pecado da humanidade. E agora a gente vai falar sobre algo muito importante, e eu falo para você que Deus precisou trabalhar comigo exatamente nesse assunto. Nós estamos no final de semana, está conseguindo me ouvir direitinho, gente? Que aqui a gente não tem retorno nenhum, não sabe como está, mas glória a Deus, vai dar certo. Vamos lá. Esse final de semana foi um final de semana muito intenso para quem participou, mas a gente já vinha numa batida muito grande. E eu não sei se você é igual a mim, eu tenho repetido uma frase assim que tem me incomodado. Eu não sei se você se autoavalia o tempo inteiro, não é pela sua performance, mas sim de Cristo sendo gerado em você, e algumas atitudes suas não correspondem ao que Cristo espera de você. Vocês fazem essa análise honesta, assim, cara, não tá legal não. Então assim, eu sempre faço essa análise. E uma frase que me veio, as pessoas me perguntam muito, né, pastor, como você tá? Felizão, eu falo assim, cara, correria. Quem fala isso aqui? Glória a Deus, não é só eu. Como você tá, cara? Correria. Sempre correria. E assim, qual o problema disso, gente? Que nós normalizamos essa correria. A nossa vida é de atividade em atividade, está tudo bem. Só o problema disso é que a gente gera disso, a gente pega isso como normal, sendo que o Evangelho de Cristo Jesus não nos ensina sobre isso. Não nos ensina sobre isso. E eu fiquei, cara, matutando, eu falei, cara, eu tenho que parar com isso. Por que só correria? Por que eu não respondo outra coisa? Aí eu comecei, sabe, aqui, meu irmão, e sabe, pensar aqui, a gente vai longe. Mas a série de mensagens, ela vem mesmo para nos confrontar em algumas áreas. Sabe, irmão, ela vem para reavaliar os nossos conceitos. E analisando sobre essa temática de correria, eu falei, cara, a gente acaba levantando um Deus, e o Deus correria. Eu falei, cara, Deus correria. Eu falei, tá aí. Porque a gente acende vela para Ele, a gente levanta um altar para Ele, e tudo que a gente faz, a gente dá desculpa. É o quê? O que você está fazendo hoje? Cara, correria total. Correria total. Sabe, irmãos, isso é o reflexo do que a gente está vivendo hoje. Se você, não precisa nem ir muito tempo atrás, 5 anos atrás, você percebe como tudo evolui muito rápido. Vocês estão percebendo como está tudo muito rápido demais? E você percebe qual esporte hoje está na moda? Correr. Mas qual o problema disso? Nenhum, gente, faz parte. A gente está numa geração fitness, né? Eu converso muito com o Gustavo e Elisa sobre isso. Ele falou, pastor, é
É a realidade. A base, o Biwan, a galera tá se cuidando. Eu falei, é isso mesmo. Eu falei, cara, que legal. Mas para analisar se isso não reflete um pouquinho daquilo que a gente está vivendo nesse tempo. Não é só sobre um esporte. É que de fato nós estamos muito mais acelerados do que antes. E você perceber, é fato, irmão. É fato. Eu analisando, eu falei, cara, como? Aí eu normalizando, você pega as suas tarefas do dia a dia, aí você começa a pensar, cara, tarefas atrás de tarefas. Aí você vai assistir um filme, você assiste um filme do lado do telefone, falando com uma pessoa no WhatsApp, prestando atenção, e é uma loucura, e trocando ao mesmo tempo, às vezes nem assistindo nada, mas só trocando, ali procurando o streaming. Sim ou não, gente? Porque a nossa mente está acelerada o tempo inteiro, e a gente chega em casa nessa paranoia o tempo inteiro. Então eu queria pensar um pouquinho com vocês, porque qual é a temática de hoje? O que a gente precisa de pensar? É o que Deus quer de mim. Amém, gente? O que importa pra gente, Biwan? O que Deus quer de mim. O que o Evangelho de Cristo Jesus gerou em mim, para que isso seja gerado no outro. Esse amor que me alcançou, ele vai gerar amor também. Sim ou não, gente? Quem muito é perdoado, muito ama. Então vai gerar. Então a pergunta que vai nortear toda a nossa mensagem de hoje vai ser levantada aí: o que Deus deseja de mim? E aqui, acho que todos nós conhecemos uma história muito conhecida, que vai falar, Mateus, Marcos e Lucas, ele narra ela, mas João narra dando nome. É muito interessante. O único que narra dando nome é João. E ele vai falar sobre uma mulher, a gente conhece a história, que derrama um perfume muito caro sobre os pés de Jesus. E ali vai falar que na casa de Simão, não sei se ele estava jantando, não sei se ele estava almoçando, não sei que ele estava lá. E ali tinha alguns dos sacerdotes ali, ou dos principais ali, observando, e fala que tinha os discípulos, aí como João, X9, que ele vai falar quem era. Então o discípulo que estava ali também era Judas. E preste atenção na narrativa disso. Eu ouvi isso, cara, eu falei, cara, que magnífico isso. Olha só, quando Maria que é irmã de Lázaro, irmã de Marta. Então aqui Judas vai contestar essa mulher, vai falar assim, parafraseando: olha só, o que você está fazendo, falando para ela, o que você está fazendo resolveria muitos problemas. Parafraseando, o que você está fazendo ali, falando para Maria, resolveria muitas demandas. Aí o que Jesus vai contrapor a Judas? Você vai falar assim, olha só, demandas são infinitas. Eu quero dizer, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Vocês vão poder fazer boas ações. Ou seja, demandas são infinitas, não é, gente? Meu irmão, tu resolve o problema de um casal hoje, Deus te dá uma palavra de sabedoria ali, você abençoa alguém, tem mais 5 na fila. Tu resolve 3, tem mais 10. Sim ou não? A demanda, ela é infinita. Mas Jesus vai falar para ele assim, olha só, toda vez que o evangelho for pregado, vai ser falado o que essa mulher fez. Você percebe um contraponto de 2 extremos? 2 extremos o que? Dizendo aqui, olha só, sempre vai haver demanda, esse Deus correria vai tentar te consumir até a morte, mas existe um lugar que é dado aos pés de Jesus, que esse é o melhor lugar para se estar e para se entregar o teu coração, porque ele estava falando de algo muito precioso, que ela estava derramando aos pés de Jesus. Existe um lugar que vai te consumir na demanda o tempo inteiro, não que a gente não resolva problemas, nós resolvemos, mas que a gente está num tempo de resolver, a gente está demais. E aqui refletindo sobre a história, eu falei, nossa, que coisa incrível, existe um lugar que é o lugar que a gente está e vai resolver todos os nossos problemas.
Agora, se a gente optar pelo lado de lá, pela demanda, a gente não vai conseguir literalmente o propósito daquilo que Deus nos chamou para fazer, irmão. Sabe, Paulo ele vai deixar registrado para a gente lá em 2 Timóteo vai dizer assim: Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e equilíbrio. Irmãos, a grande questão aqui, para mim, tá? Quando eu analiso esse texto, eu fico observando o equilíbrio, porque todas essas partes elas são importantes, mas a questão é o equilíbrio disso tudo. Irmãos, e quanto falta equilíbrio nosso? Quanto falta equilíbrio? E a gente analisando isso, a gente percebe que está faltando no nosso meio, não sei se você consegue perceber isso, um povo que ainda não entendeu quem é, um povo que ainda precisa de uma afirmação de alguém para saber quem é. Você percebe, irmão, conversando com muita gente, você percebe, cara, essa pessoa ainda precisa ser afirmada em algumas coisas. Isso vai falar muito sobre o cristianismo que você vive, sobre aquilo que você pensa sobre Jesus. Porque se você não tem a tua identidade firmada em Cristo, irmão, você vai ter a tua identidade firmada em outra coisa. Vamos olhar para Cristo agora. Quem é o nosso modelo? Cristo. Vamos lá, vamos pensar nele. Antes de qualquer coisa, antes de Jesus, meu irmão, Jesus viveu 30 anos no anonimato. Que loucura é essa de tanta demanda que a gente tem? Foram 30 anos de anonimato para 3 anos de exposição. Nós queremos chegar nesse ambiente e ser já exposto. Você entende a realidade disso? Cristo é o nosso modelo. O que Jesus faz? Jesus vai ser batizado ali para o João. Jesus vai ser batizado e você sabe o que acontece. Ali tem a presença do Espírito, tem o próprio Filho, e o próprio Deus reafirma o que ele vai utilizar até a cruz. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro, ou quem eu me comprazo. Essa identidade precisava de acontecer até que chegasse a cruz. A grande questão é que a gente precisa de entender esse simbolismo dessa identificação, de entender que nós precisamos de uma identidade para que aquilo que Deus colocou na nossa vida. E meu irmão, eu preciso te dizer isso, eu preciso muito da tua atenção aqui quando a gente fala sobre identidade, porque se você não sabe quem você é, você vai tentar fazer para ser. Se você sabe quem você é, você sabe porque você já faz, porque você sabe quem você é. Tudo bem? Se você não sabe quem você é, você faz para ser reconhecido. Se você sabe quem você é, você sabe porque você faz, porque você sabe porque você é conhecido. Eu preciso dizer que você é filho. Filho não precisa de nada. Entenda bem, filho é filho, e quando eu entendo a minha identidade, eu não tenho crise. Então eu acabo fazendo para ser visto, porque eu não sei quem eu sou, então eu preciso validar algo para que as pessoas me vejam como filho. Percebe como que isso é tão sério? E a identidade, irmão, nos forja. A gente precisa ter essa identidade firmada. Eu não sei se você tem essa ideia. Parece que o cristianismo, ele é uma subida, uma escada. Sim ou não? Quem já percebeu isso? Parece que no cristianismo, parece que no evangelho, é aquela música do time mais incrível do mundo: vencer, 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 uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Não parece? Parece que é só eu que observo isso? Parece que a vida do crente é só de glória, ou em contraponto, não, a vida do crente ela é linear. Ela é só assim, ela não tem. E sabe, irmão, eu não sei se isso te incomoda, porque
Quando a gente vai olhar para o Evangelho, a gente não vai ver Jesus com pressa. A gente não vai ver Jesus apressado. Nossa, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer isso. Não, porque ele sabia para que ele nasceu. E ele sabia o momento em que ele ia morrer. A grande questão é, quando a gente entende o que é o cristianismo, a gente começa a repensar um pouquinho qual é a pergunta: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Quando a gente fala que o cristianismo não é essa ascensão e também não é linear, porque quando a gente olha para Noé, você vai perceber que Deus pede algo para Noé, depois pede outra coisa. Noé era agricultor e ele vai construir uma arca. Eu falei isso aqui já. E olha que interessante, o cara constrói 100 anos, irmão, a arca, e Deus fala assim: acabou o tempo da arca, agora é o tempo do altar. Amigo, tu vai ter que parar o que tu está fazendo. Então existe o tempo do movimento, existe o tempo de parada e analisar o que Deus quer da minha vida. Você pode se fazer essa pergunta aí agora, uma autoanálise sincera: o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer de fato? O que isso foi gerado em mim? Sabe por quê, irmão? Porque a gente vai entrar num burnout maluco, porque a gente vai ficar fazendo no lugar errado, fazendo algo que Deus não nos pediu. E a grande questão dessa noite é: eu preciso saber o que Deus quer de mim. E como eu falei, existe tempo e tempo. Existe os 100 anos de você construir uma arca, mas existe aquele momento em que você vai ter que desconstruir tudo. Mas talvez você, meu irmão, fez grandes coisas 10 anos atrás, mas agora Deus está falando assim: só para e me ouve. Silêncio. E isso para a gente é torturante, irmão, sim ou não? É torturante. Só que se a gente não entende isso, a gente vai tentar de fato ficar nessa loucura, subindo ou de forma linear, sem ouvir, entender que o cristianismo é um momento de ascensão. Sim, vamos avançar, mas a gente precisa saber o tempo também de espera, de parada. Calma, relaxa, isso também glorifica a Deus, porque tudo que a gente faz precisa glorificar a Deus, amém, irmão? A nossa vida precisa glorificar a Deus. Mas vem comigo, não se perde não, porque aqui em Deuteronômio 20, ele vai falar algo interessante. Depois você pega a tua Bíblia, anota aí. Eu queria falar algo interessante. Aqui ele vai trazer a lei de quem deveria estar indo para a guerra ou não. Ele vai narrar assim, olha só. Deixa eu só ler aqui, só para a gente ir. Ele vai falar assim, ó: quem construiu uma casa, olha só, não é momento de ir para a guerra agora. Não é esse o momento. Imagina, tu se apresentou no quartel-general, chegou lá, né? Quem serviu, quem queria servir ia para Caxias, né? E quem não queria, e sempre foi isso, né? Magé. Então tu chega lá perante Deus: eis-me aqui, Senhor. Então tá bom, filho, como que está a tua vida? Não, Senhor, eu acabei de construir uma casa. Então você vai fazer o seguinte: você vai voltar, você vai cuidar da sua casa. Isso vai contra, tá, irmão? Contra o fluxo do sistema. Você vai voltar para a tua casa, você vai lá, por quê? Você vai desfrutar daquilo que você conquistou, você começou a conquistar. Aí depois ele vai falar assim: aquele que acabou de construir uma vinha, você precisa, não está na guerra agora, você precisa voltar e aproveitar dessa vinha. Ele vai falar assim agora para os solteiros, para os recém-casados: você que acabou de casar agora, faz o seguinte, volta para casa e desfruta todo o seu casamento. Percebe, jovens? Aonde a gente tem que desfrutar é no casamento. Aleluia, amém, irmão? Tem o tempo todo para desfrutar. Glórias, entendeu? É uma glória na hora certa, no momento certo. Então vamos comigo, vem comigo, não perde não, meu irmão, não perde não. Se alguém te cutucar e falar: não quero agora não, estou ouvindo, estou prestando atenção. Então vamos lá. Aí ele vai começar a falar assim: quem está com medo, quem está fragilizado, não é hora de ir para a guerra. Aí quando você vê esse texto, você fala assim: não, irmão, o evangelho ele é, irmão, o evangelho de Cristo ele é ascensão sim, mas vai precisar o tempo de você dar uma parada e analisar. Outra coisa, não perde não, não se acovarda,
Porque aqui ele está falando, olha só, ele está falando sobre pessoas que se apresentam. Aí talvez você está falando, é por isso que eu não estou em célula. Por quê? Porque não é o meu tempo. Não, ele está falando sobre pessoas não covardes, pessoas que se apresentam, e quem está dizendo quem vai servir ou não é o Pai, não é você, que você acha que não, eu não estou pronto para fazer, não é você que se manda, é o dono da obra, é o comandante mor, é ele que resolve, é ele que fala se você está pronto ou não, né? Não é a hora de você chegar e se acovardar, amém, irmão? Não é hora de você se acovardar, não, é hora de você ser pronto, não estou aqui, mas se ele também vetar, e o que ele está dizendo aqui? Nem todo mundo vai na guerra nesse ciclo, mas quer dizer que você nunca vai para a guerra? Não, você vai para a guerra, mas não nesse momento, porque não é o tempo, não é a hora, não é o momento, não é o tempo. E irmão, para entender ciclo, é Deus, cara. Você tem que buscar em Deus. Como eu falei, o evangelho ele é isso, ele é subida e ele é descida. Então você precisa, o evangelho é dinâmico, entende? Então você se apresenta, e aqui, meu Deus, fazendo esse devocional que eu falei, Jesus. E ele fala assim, ó, lembra que é uma temporada, isso vai passar, mas agora discernir esse tempo, irmão, é incrível. Agora buga a sua mente aí agora. Lembra do gadareno? Tem um encontro com Jesus, o que ele pede para Jesus? Jesus, deixa eu ir contigo, Jesus. O que Jesus fala? Pô, tu fez tanta coisa, tu acabou de ser liberto agora, o que você tem que fazer? Vai para tua casa, meu irmão, tu já fez tanta coisa, tu deve ter lascado tudo, teus vizinhos devem estar chateados com você, então volta para casa e vai resolver. Agora buga a sua cabeça agora. Jesus chama Pedro e fala, vinde a mim. Você consegue parar? Para uns Deus pede venha, para outros Deus pede fica. Aqui não é covardia, você não se covarda, você se apresenta, eis-me aqui. Agora quem diz que vai ficar ou ir, mas lembra, não se esconda atrás disso, porque é um ciclo. No próximo ciclo você vai para a guerra, amém, irmão? Mas talvez não é o momento, e se você for, ai meu Deus do céu, entenda aqui, irmão, se você não entende ciclo, se você não entende o tempo de você ir para a guerra, acontece como Davi, irmão, você vai descansar na hora de ir para a guerra, ou ir para a guerra na hora de descansar, vai aparecer uma miserável de uma Betseba na tua vida, e vai te destruir, cabeça. Então, entender em Deus se é o tempo de ir ou se é o tempo de ficar, é o quanto de intimidade e identidade que eu tenho formado em Cristo para ter a consciência, Jesus, o que o Senhor quer de mim? É a pergunta-chave, e a pergunta de $1 milhão, o que Deus quer de mim? Se é para ficar, se é para ir, o que eu tenho que fazer agora, meu? Sabe, irmão, aqui a gente não vai te dar uma receita pronta, como uma receita que você baixa lá no Google, lá, não. Mas a gente vai nortear aqui algumas coisas muito importantes para você. E a pergunta mais uma vez é o que Deus quer de mim, tá bom? Agora você pode abrir a sua Bíblia aí, lá em Deuteronômio 10, 12, tá bom? Segura aí, não perde não, que aqui a gente vai descobrir em Deus, o que Ele quer para mim e para você, tá bom? Tudo bem, gente? Quem tem caneta agora aí, quem gosta de escrever, meu irmão, escreve, porque esse versículo tem muita coisa boa aqui para a gente aprender. Apenas um versículo. Eu acho que essa versão é NVI, só para contrariar um pouco vocês. Só para contrariar um pouquinho. Vamos lá, vamos ler. Deuteronômio 10, 12. Vai dizer assim, todo mundo comigo. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Lembra qual é a pergunta? Que Deus quer de mim. E Ele vai dizer assim: somente que você
tema o seu Deus, que ande nos seus caminhos, o sirva, o ame e o sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Só essa parte B, que você primeiro ame e depois se você trocar isso, vai dar ruim, tá bom? Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse momento da exposição da tua palavra. Nós queremos, Espírito Santo, te dar liberdade aqui agora nesse lugar, te dar liberdade, Espírito Santo, para o Senhor fazer, Deus, a partir da tua palavra, aquilo, Deus, que o Senhor já tem ministrado no nosso coração. Deus, o que o Senhor quer de nós? Essa é a grande pergunta, a pergunta que a gente quer aqui, Deus, responder a partir da tua palavra, porque só ela, Deus, pode trazer luz à nossa escuridão. Só ela, Deus, pode organizar. E Deus, a gente sabe que tem pessoas perdidas, precisando de direção, e quem dá a direção é o Senhor. Como a tua palavra diz, eu vou te instruir, vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas, Deus, eu acredito nisso, que o Senhor hoje vai trazer, Deus, à luz aquilo que está obscuro. Quanta gente não está entendendo o processo do que está vivendo aqui, Jesus, e está se perguntando o porquê. Mas a grande pergunta aqui, Deus, o que o Senhor quer de nós? E eu preciso te pedir, forma Cristo em nós nessa noite, Pai. Forma Cristo em nós, para que a gente entenda os teus preceitos. É isso que eu te peço, Jesus. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Biuan, aqui o contexto dessa história aqui, a gente pregou domingo, nós falamos sobre bezerro de ouro. Quem estava aqui domingo? Aqui é uma nova geração, é um novo povo. E agora, aquele Moisés quebrou as tábuas da aliança. Agora, nessa nova geração, ele vai apresentar para esse povo agora essa nova. Ou seja, o que ele vai fazer? Olha só, o que aconteceu lá atrás passou, agora a gente vai fazer algo diferente. Vamos tentar ser mais claro. O que Deus requer de vocês agora, povo? É a mesma coisa. Bion, o que Deus requer de vocês? O texto vai listar para a gente algumas coisas muito importantes que o Senhor requer de nós. Então, esse povo aqui vai ouvir e vai acatar. Amém? Nós vamos acatar essa ordem. Vamos, gente. Não vai não, vai. Assim vocês não vão. Vamos lá, Bion, mais uma vez nós vamos acatar essa ordem de Deus. Amém? Isso, é para a glorificação do nome do Senhor, tudo que você faz. A primeira coisa é que você sirva ao Senhor. Primeira coisa, como eu posso, o que fazer, né? O que Deus quer de mim? Essa é a grande pergunta. Mas vem comigo aqui. Se você pegar o texto, em outras versões vai estar um pouquinho diferente, mas se você pegar o texto, você vai ver o que Deus já quer da gente. É o temor. Que é um pouquinho da antiga. É claro que temor também tem a ver com medo, tem a ver com isso. Mas quem é da antiga foi evangelizado assim: se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Sim ou não? Tu aceitava, meu irmão, era... Entendeu? Mas por quê? Por medo do inferno. Sim ou não, gente? Olha só, meu irmão, o que tu está fazendo, ó, tu vai para o inferno, e o temor do Senhor você tem que ter. E assim, e o temor era esse medo, cara. A gente não se relacionava, porque quando a gente chegava num ambiente desse, dava medo. E não é para ter medo, meu irmão, é para entender a graça que foi derramada sobre a vida de vocês, a partir de Jesus, não a partir de uma igreja, mas a partir de Jesus. Amém, gente? Aí agora, o que Deus requer de mim e de você? Que a gente tema ao Senhor. E aqui, quando a gente fala sobre temer ao Senhor, é importante entender o contexto do que está acontecendo. A gente tem as leis, né, todos os desdobramentos, as resoluções. E a gente costuma dizer que a lei é para mostrar só para mim e para você que nós não conseguimos se autossalvar. Porque se você errar qualquer preceito daquele, você iria literalmente ser exterminado. Você vai perceber.
A lei serve para isso. Só que agora na nova aliança nós temos o próprio Cristo. Diga amém, irmão. Amém. Então o temor é o próprio Jesus. Foi derramado sobre Cristo toda a ira de Deus, irmão. Toda a ira de Deus que deveria estar em você foi derramada sobre Cristo. E agora o temor do Senhor é colocar Jesus na tua vida, é colocar Jesus no centro, é entender a obra salvífica desse Jesus que nos transformou e que faz com que esse culto tenha muito sentido. É pregar Jesus e colocar no centro, não resolver demanda, não resolver a correria, mas entender nesse lugar quem eu sou e quem Cristo é. Então eu coloco Cristo no centro. O temer ao Senhor é entender quem eu sou, mas sim, em primeiro lugar, coloca Cristo no centro. Meus irmãos, sabe, uma das grandes preocupações sempre é se Cristo está sendo exaltado em tudo que a gente faz, sim ou não, gente? Não sei se você é assim, mas eu fico preocupado, falo assim, será que a gente está te exaltando? Será que está sendo, tudo aquilo que a gente está fazendo, nós estamos na intenção certa? Porque isso aqui pode ser um grande movimento só, e a gente não está glorificando a Deus. Então eu preciso te dizer que esse temor é o centro, é Jesus estando no centro, não a nossa correria, não a nossa demanda. E agora não mais tábuas mais, mas agora a partir de uma pessoa, essa pessoa tem nome, Jesus Cristo. E agora esse temor, que a gente precisa de entender, que é o nosso Cristo, a própria expressão máxima do temor. Agora o acesso não mais pela tábua, mas sim a partir do sangue de Cristo Jesus. Agora a partir da obediência de um novo coração. E principalmente de um temor filial. Amém, irmãos? Um temor filial, de entender quem eu sou. Nós falamos sobre identidade. Então eu não preciso fazer para ser. Eu já sou, por isso faço. Isso se torna um pouco mais simples quando a gente entende quem a gente é. Então o que eu preciso fazer? O que Deus requer de mim? Primeira coisa, Cristo na centralidade da tua vida, irmão. Quer resolver a tua vida? Coloca Cristo em primeiro lugar. E os outros amores coloca, Ele vai ter. Mas se Cristo não for o primeiro na tua vida, meu irmão, não vai dar certo. E a gente tende a colocar algumas coisas no lugar. E eu quero te dizer nessa noite, ei, o que Deus requer de você, primeiramente, Cristo no centro. Tema ao Senhor, coloque Ele, redefina, irmão. Amigo, redefina a rota, só redefina. Coloque o GPS para recalcular de novo. Essa é a ideia. Quando a gente coloca esse Cristo no centro, mas o que Deus requer de mim? Segundo lugar, que eu ande nos seus caminhos. Vem, irmãos, que eu ande nos seus caminhos. E aqui, irmão, a gente tem o profeta Isaías, que há 700 anos atrás, 700 anos, falando sobre esse Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Ele está pedindo, olha só, você quer me agradar? Ande no meu caminho. Por mais que pareça simples, o Deus correria, Ele vai criar atalhos, e literalmente atalhos para você, atalhos para a tua ansiedade. A gente falou aqui, né, a Vanessa ministrou aqui sobre isso. Por que é essa loucura? É porque a gente vai nas redes sociais hoje e a gente se compara. A gente olha a vida do irmão, meu irmão, o cara está em outro estado, o cara não sabe o que o cara está passando. Parcelou em 3 anos aquela viagem. Aí você fala assim, meu irmão, o cara está voando. Não está, essa não é a realidade. Sabe, irmão, o que Deus requer de mim? Que eu ande nos seus caminhos. Isaías vai dizer, lá em Isaías 40, a gente conhece porque vai se replicar na nova aliança. Ele vai falar assim, ó, ouça uma voz, essa voz que abre um caminho para o Senhor, prepare para Deus essa estrada, a terra e os vales, ou seja, que os vales se levantem, né?
que os outeiros se abaixem, ou seja, nivele o caminho. Qual é o teu propósito? E assim como João Batista, nivelar esse caminho. Quem é esse caminho? É o nosso Jesus. Ele se apresentou, mas parece que a gente está num lugar desse, e a gente não se atenta, que se a gente estiver em outro caminho, meu irmão, não vai dar certo. E posso falar para você que existem muitos, e muitos caminhos, que parece que todos eles levam a Deus, mas não, só Cristo é o único caminho. Então a segunda coisa que Deus já quer da gente, que a gente ande no caminho, que a gente ande nesse caminho. E ele vai dizer e exclamar isso no Evangelho segundo escreveu João, que eu sou esse caminho, a verdade e a vida. E Paulo também vai dizer lá em Colossenses 2, Paulo vai desenvolver isso: assim como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. E a gente percebe, irmão, que o que esse Deus correria requer da gente: velocidade, sim ou não? Velocidade, 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 vai, velocidade. E Deus já quer da gente direção, uma direção. E sabe, irmãos, eu não sei você, mas quando eu trouxe isso para mim, eu falei, esse cansaço, falar que a gente está na correria, é porque literalmente a gente não está entendendo o Evangelho. Existem as demandas da vida, mas quando a gente alinha o coração naquilo que Deus, por isso que esse afã de perguntar ao Senhor, o que o Senhor requer de mim, não é que eu viva no limite, não é que eu continue vivendo nessa loucura de limite, não. O que Ele requer? Primeira coisa, que eu tema ao Senhor. Segundo, que eu ande no seu caminho. Terceiro, que eu o ame. Você pode dizer aí, que eu o ame. Isso, o que Deus espera de você é que você o ame. Mas muitas das vezes a gente pensa que esse amor é um amor, amor. Não, nós somos avesso a esse amor de Cristo. Nós somos ao contrário disso. Nós odiamos o que Deus nos deu, optamos pelo pecado. Nós só conseguimos o amar de fato porque Ele deu o primeiro passo. Nós só conseguimos amar a esse Cristo porque, meu irmão, Ele deu o primeiro passo. Então Ele nos amou primeiro. Mais uma vez, por isso esse culto tem sentido. Sabe, não é sentimento e nem decisão, amor. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não pode inverter isso. Sabe, irmão, uma coisa muito interessante é que muitas das vezes a gente, nesse afã de querer amar, a gente acaba amando primeiro pessoas. Entenda aqui rapidinho. O lugar que você tem que ir primeiro, aí eu precisei fazer um mapa para mim, porque eu gosto de ficar rabiscando. Tudo que eu faço, eu vou primeiro em Deus, e aí eu aprendo a ser um melhor marido, aí eu aprendo a ser um melhor amigo, aí eu aprendo a ser um melhor líder, sabe, um melhor colega. Se eu for para o lado de amar primeiro as pessoas, eu vou fracassar, porque eu me canso. Eu estava ministrando no Kids, eu falei, cara, vocês não têm que amar primeiro as crianças, porque tem hora que dá raiva. Não vai amar. Você vai amar um dia, dois, eu estou cansado. Mas quando você ama Cristo, você vai amar tudo que Ele ama. Entende? Porque Cristo sendo gerado em você em amor, porque agora eu correspondo a esse amor que me foi alcançado, esse amor que eu recebi. Então, primeira coisa, irmão, o que Deus já quer de mim? Temor, Cristo nessa centralidade. Segundo lugar, o que Deus requer de mim? O que o Senhor requer de mim? Que eu ande no seu caminho. Terceiro, está no versículo, que eu o ame, mas ame de todo o coração. Você percebeu que nada foi sob serviço aqui, por enquanto? Alguém está
Está percebendo? Que é a formação de um caráter de Cristo primeiro. É colocando quem tem que estar no lugar primeiro, antes de fazer qualquer coisa, antes de dar o próximo passo. E agora ele vai falar: primeiro ame. E aqui eu amo um texto que fala em Jeremias, porque a gente está aqui na antiga aliança, a gente está num contexto de antiga aliança, e Jeremias vai falar: eu porei a lei, essa lei que está aí, é Deus prometendo para a gente, meu irmão, eu porei essa lei na mente e no coração desse novo povo. Agora a gente não precisa mais de tábua. E essa lei entranhada dentro daqui, por isso que você tem que orar o tempo inteiro. Você fala assim: forma Cristo em mim. Forma, isso aqui não gosta de Cristo. Isso aqui não gosta de Cristo. Meu irmão, se você não gemer por isso, se você não espremer a sua carne, não vai acontecer. Se eu te contar um segredo, vai não. Você não muda. Os teus desejos continuam te dominando. A gente vai falar sobre moral aqui o tempo inteiro. É como Jeremias fala: é colocar um band-aid numa ferida mortal. Nosso papel é entender esse amor e mergulhar nesse amor e aceitar. Agora, o que eu tenho que fazer agora? É só confessar com os meus lábios que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e agora eu tenho salvação. Irmão, o teu papel aqui é ser grato a Deus e confessar esse Cristo. Mas e o meu pecado? Irmão, Cristo levou sobre si. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, estão enxertados. É por isso que o teu corpo, meu irmão, esmurra o teu corpo, para que esse Cristo seja formado em você. Senão você vai continuar vindo para a igreja, vindo para um culto da juventude, meu irmão, amando tudo que está acontecendo, mas você ainda não se converteu. Você ainda não entendeu que o cristianismo não é sobre você, é só aceitar, cara. É só aceitar o que Cristo fez. Você entende que o maior sacrifício já foi feito? E muitas das vezes a gente quer refazer o sacrifício, ou crucificá-lo de novo, ou fazer outra coisa diferente, né? Colocando mais coisas. Não, eu preciso misturar um pouco mais, porque eu não acredito que o negócio é tão fácil assim. Irmão, e agora, porque é tão fácil assim, você não crê. E não é tão fácil, e a gente vai ter que ficar pregando aqui chantilly e moranguinho. Milagre faz parte, mas isso não te alimenta, cara. Todo mundo que Jesus ressuscitou e curou, morreu de novo. O único que ressuscitou foi Ele. E agora o que muda a sua vida é Cristo. Agora é esmurrar o teu corpo, para que esse desejo teu que está aí dentro, te corroendo, você vem para o culto, você fala: o bem que eu quero fazer, cara, eu só não consigo, mas o mal está perante mim. É isso. Você acha que não há em mim? Há em mim todos os dias, mas eu opto por amar esse Cristo, porque Ele me amou. Isso tem que te constranger, cara. Isso tem que te constranger. Isso tem que te constranger. Agora, esse amor que foi capaz de nos livrar da morte, mas como a palavra diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. E aqui a gente está pregando sobre vida, cara. A melhor vida a gente só consegue em Cristo, uma vez que entende esse processo do amor. E não há como falar de amor sem entender um Deus que entregou o seu Filho para morrer em favor de você. Mas não tem uma mensagem diferente? Não tem. É a mesma mensagem. É um amor que a gente não consegue compreender, mas quando Cristo vai sendo gerado, meu irmão, começa a haver em você um sentimento de arrependimento. Quem já sentiu isso, irmão? Quando tu chega perante do Senhor, eu nunca senti vontade de pular, eu sempre senti vontade de me prostrar, porque eu vejo o quanto pecador eu sou, eu vejo o quanto grande Ele é, o quanto majestoso esse Cristo é. E meu irmão, se a gente não muda de vida, a gente vai para o inferno, e não dá para ir para o inferno. Eu não quero vocês. E agora é só crer.
Eu falei aqui a última pregação que nós somos o único povo que não vê por vista, não quer nada palpável. A gente crê, mas parece tão difícil. A gente prefere coisas que a gente pegue, e isso é nosso, irmão. Hein, gente? Tudo bem? É nosso. Mas ei, irmão, preciso te dizer, nós não vivemos pelaquilo que nós vemos. Eu não vejo Cristo, meu irmão, mas Ele é muito mais real do que você. Ele é muito mais real do que você. Enquanto você não desenvolve isso, enquanto você terceiriza uma fé, irmão, você não desenvolve essa vida profunda com esse Cristo. E a única coisa que pode mudar a sua vida, ou então você vai viver de carência em carência, tentando tampar buraco e tentar mais buraco, porque o buraco da tua alma só é tampado pelo Cristo ressurreto, aquele que morreu na cruz em favor da tua vida, irmão. Agora o que você precisa de fazer é o amar, sabe, o amar, irmão. E quando eu vejo isso, eu falo: Senhor, me faz te amar. Bota essa lei na minha mente, bota essa lei no meu coração, para que eu nunca desvie, Deus. Cristo é o cumprimento do amar a Deus. Cristo é esse cumprimento. A correria, ela vai roubar o nosso amor. Ela vai transformar a nossa devoção a Cristo por tarefas, exercícios nesse lugar. Vai transformar a oração numa obrigação. Deus correria, vai transformar o nosso ministério em desempenho. Que Deus nos livre, irmão, que Deus nos livre de gerar o nosso ministério por desempenho e por comparação. Mas só a partir do amor de Cristo a gente entende quem nós somos. Não precisa de tapinha no teu ombro para dizer quem você é. Você tem que olhar no espelho, irmão. A gente passou algumas experiências nesse final de semana, e a gente já tinha vivido experiências muito semelhantes, em que pessoas não sabem quem são, irmão, não sabem quem são, dentro da igreja. Se isso não te choca, meu irmão, não sei mais. Você pergunta quem você é, eu não sei. Quem você é, eu não sei. Aí você tem que falar: cara, tu é filha, cara. Tu é filha, cara. Tu é filha. Tu é filho. E eu falo, gente, acontece muito mais com menina. Eu quero dizer para vocês, meninas, vocês são filha. Vocês não precisam de validação de ninguém para isso. Que foi validado, carimbado no Calvário, a partir de um sangue, foi Cristo, cara. Você não espere validação de ninguém. Não deixa o pai, não deixa ninguém falar isso. Pastor, ninguém. O que você é? Cristo te diz: você é filha, filha amada do Senhor. Isso não é por merecimento. Ele decidiu nos amar. Ponto final. Gente, se a gente soubesse a gravidade de quantas pessoas estão dentro da igreja sem saber quem são, estão aqui de culto em culto, sem saber quem são, meu irmão, o maior avivamento que a gente pode experimentar é saber quem nós somos em Cristo. E quando a gente descobrir isso, meu irmão, a gente vai saber o que Deus quer de mim. E quem lembra o que Deus quer de mim? Primeiro, vamos lá, vamos ver se a gente está atento. Temer ao Senhor. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, que eu o ame. Agora, se você pegar o versículo aí no finalzinho, vai falar talvez aquilo que a gente falou no começo. O quarto e último ponto vai dizer assim: o que Deus espera de mim, para a gente finalizar. Guarde isso aí. Que eu o sirva de todo o coração e de toda a alma. Que eu o sirva de toda. Agora vem o sirva. Depois de uma identidade formada em Deus, agora vem. Mas percebe uma coisa. Aqui está que eu sirva. Mas se você olhar no teu texto, você vai ver que eu sirva de todo. Agora faça uma autoanálise. Crente, faça uma autoanálise. Toda
é toda mesmo? O serviço que você está prestando para Deus é todo? Sabe por quê, irmão? A gente costuma falar que o diabo não quer arrancar tu não. Continua vindo no culto, mas ele vai pedir uma coisa para você: se entrega muito não. Faz o seguinte, vai no culto, 98, quando pedir para você levantar a mão, você faz assim, só, não entrega tudo não, não se envolve muito não, vai na célula 2 dias, para não pensar que você está muito ligado na igreja, falta 1, falta 2, permanece, está tudo bem. Meu irmão, isso é a voz do capeta, porque se não for todo, se não for intenso, olha até onde chegou para que se tornasse intenso. O serviço em Cristo é intenso, é todo. Agora o diabo vai falar assim: não, faz o seguinte, continua vindo na igreja e continua se relacionando com a sua namorada sexualmente, continua vindo na igreja, continua fazendo a mesma coisa. O que tem a ver uma cerveja 0 álcool? Suave, nada a ver. O inferno vai estar escrito nada a ver. Continua fazendo o que você está fazendo. Canta o louvor, adora, se alegra com o irmão, mas não se entrega por completo. E eu preciso te dizer, meu irmão, o evangelho é completo. A gente não fragmenta o evangelho, já percebeu? Nós narramos desde Adão até o céu. Nós não fragmentamos o evangelho para deixar legalzinho para a gente, não. Eu estava explicando a minha filha. Gente, vamos lá, está acabando já, não perde aqui não. Quando eu falo minha filha, ela olha. Eu estava explicando a minha filha o plano de salvação. Plano de salvação para minha filha. Minha filha tem 7 anos. Aí eu olhei para Adão e a Bíblia dela é ilustrada. Ela não gosta que fala não, ela vai pro cantinho. Aí, eu vou contar mesmo. Depois, quando ela estiver mais velha, ela vai ver esse vídeo e vai lembrar. Eu expliquei para minha filha o plano de salvação. Falei para ela: filha, tá vendo aqui Adão e Eva? Ela: eu sei, pai, Adão e Eva. Eu falei: não, é eu e você. Ué, eu e você? Eu falei: olha só, nós somos maus. Ela começou a chorar, mano. Ela começou a chorar. Mas, pai, nós somos ruins, filha. Nosso coração é ruim demais. Falei, calma que é o começo da história. Fica aí. 7 anos. Para você entender que o evangelho não precisa ser fragmentado em nenhuma idade. O evangelho é o poder de Deus e você precisa crer nisso. Amém, gente? Aí eu comecei a explicar. Aí eu comecei a levar, Torre de Babel e tal. Eu falei: aqui, filha, tentando se auto-salvar aqui, tá vendo aqui? Coração ruim, pai. Foi ali que dividiu as línguas. É isso, dividiu, foi aqui que aconteceu o negócio. Então, para que quando acontecesse de novo o dilúvio, eles estavam lá em cima. Ah, entendi. Mas eles eram maus, filha. Aí você começa a passar todos eles e você começa a ver os profetas todos, juízes, todos os grandes homens de Deus. Você fala: filha, tá vendo aqui? Volta para Adão. Coração ruim. Porque lá decidimos pecar. Aí eu fazia sempre esse link: coração ruim em Adão, coração ruim em Adão, coração ruim em Adão. Aí, meu irmão, quando chegou o nascimento de Jesus, eu falei: filha, uma boa notícia, filha, Jesus nasceu, e aqui se consome tudo. Aqui nasceu um justo, que lá no Éden já se falava dele, que sairia da mulher, aquele que redimiria toda a humanidade. E, irmão, ela começou. Eu falei: filha, foi incrível. Olha, e ela começa a distorcer, né? Mas os passarinhos, eu falei: esquece passarinho, aqui é a manjedoura. Aqui ela começa a distorcer, né? Aí eu: filha, vamos lá, filha. Aí você começa a passar assim, e o livro é bem curtinho. Aí chega, filha. Aí agora quando chegou a cruz, você fala: filha, tá vendo aqui a cruz, filha? Então tá aqui, ele morreu por mim, morreu por você, morreu, pai, morreu, filha, porque nós somos ruins.
E lá perdemos a amizade que nós tínhamos com Deus, perdemos a coisa que nós tínhamos de mais importante, filha. Aí agora em Jesus, aqui nesse lugar aqui, tudo volta para o jardim, filha. Tudo retorna para aquele lugar. Aí quando você mostra a ressurreição, ela está subindo, eu falei, tá, filha, mas esse que subiu vai descer para nos buscar e nós vamos morar com ele, irmão. É o mesmo evangelho que a gente prega aqui. E no final ela chorando, 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 porque é isso. Mas sabe qual é o nosso? Eu não sei se isso é que a gente está acostumado. A gente já não sente, porque anestesiou. E meu irmão, é esse o lugar. Ele está falando aqui que você me sirva, sabendo o que você está fazendo, de todo o coração, de toda a tua alma, não 50%, não metade, não levanta a mãozinha, não, irmão, se entrega, se apresenta ao comandante, Senhor, estou aqui. Calma, não é o teu tempo, não é o teu tempo, não é agora, ou é o teu tempo. Venha, me siga, venha e me siga, venha e me siga. Calma, vai cuidar da tua casa, calma, mas venha e me siga. Venha e me siga. Quem manda é o comandante, quem manda é o Cristo, quem é o dono da igreja é Ele. E quando a gente entende isso, meu irmão, fica muito mais fácil. Então o que Deus já quer de mim e de você? Que nós sirvamos por completo. E a última coisa que Ele falou, olha só, faz o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o que Deus já quer de nós? Vamos repetir? Que é o tema. Dá uma olhada na tua Bíblia que vai estar aí. Segundo, que eu ande nos seus caminhos. Terceiro, que eu o ame. E quarto, que eu sirva de todo o coração. Essa é a mensagem da antiga aliança e da nova aliança, que pode transformar a sua vida se você permitir. Se põe de pé. Baixa a tua cabeça e pede ao Senhor. Desliga não, amigo. Fica ligado. O que Deus já quer de nós? Que a gente o tema, bota Cristo no centro, que a gente ande de fato nesse caminho, não fica virado nessa correria maluca. Cristo não tinha pressa, portanto a tua pressa não agita Deus. Terceiro, que eu o ame. Por último, que você sirva, mas quando servir, precisa ser de coração, precisa ser de alma. Coloca a mão no teu coração aí agora. Deus, esses são os seus filhos. A sua mensagem, ela foi proclamada, a sua mensagem foi dita, sem acrescentar e sem pôr. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o teu Espírito Santo. Pai, agora eu clamo agora por olhos abertos aqui, para que eles contemplem o que Cristo fez. Sim, Jesus, nós amamos a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. O que Deus espera de nós? Cristo. Cristo. E nessa noite eu queria orar para que Deus te desse uma consciência, que essa lei estivesse na sua mente, no seu coração. Sabe, irmãos, que a tua identidade estivesse firmada em Deus, e que esse evangelho você se apaixone muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Que nenhum amor da sua vida, seja ele qual for, ocupe esse espaço. Cristo, 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 Cristo.
Cristo, 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 Cristo e nada mais. Cristo, só o Senhor pode mudar. Só o Senhor transforma, mas muito mais do que transformar caráter, muito mais do que mexer na nossa moral. Jesus, salvação, identidade firmada em Ti. Deus, tem pessoas aqui que estão perdidas por não estar firmado a identidade do Cordeiro que foi imolado no Calvário. Já não precisamos mais sacrificar anualmente. Não precisamos mais de um sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Não, nós temos acesso, Deus, a esse Santo dos Santos, Deus. E agora, Jesus, nessa noite, com as luzes apagadas, que haja, Deus, mesmo com essas luzes apagadas, luz, 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 naquilo que nós não então estamos entendendo. Cristo, 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 Cristo. Se essa for, Jesus, a nossa última oportunidade, se essa for, Jesus, a última vez que abriremos as Escrituras, se essa for a última vez, Jesus, e que vamos deparar com essa verdade, e essa verdade que precisou ser feita lá, quando queriam matar Estevão, nós não conseguimos suportar essa mensagem, nós vamos ter que matar esse cara. Deus, que essa mensagem, se for a última vez, que seja exaltado Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele todo o louvor. E agora eu quero te convidar, irmão, eu quero te convidar para você que quer que Cristo gere em você uma nova consciência, um novo coração, um coração quietado, quebrantado. E sabe, irmãos, todos nós precisamos disso. Eu quero convidar você que entende, tem áreas na minha vida que precisam ser formado, Cristo. E eu quero nessa noite que isso seja formado, Cristo em mim, para que eu consiga discernir todas as coisas. Mas se eu não discernir, Jesus, nós viveremos pela fé até que Ele volte. O céu é o nosso lugar, voltaremos para o jardim nessa noite. Você crê nisso, irmão?